pessoal, vamos lá. Primeira parte do vídeo contando como é que eu conheci meu esposo. Eu conheci meu esposo na igreja, né? Eu ia todo sábado, quando tinha essa Santa Ceia, e ia toda sexta, né? Aí toda sexta é culto de doutrina, pessoal. Aí eu conheci ele lá na igreja, né? Ele dava conselho a mim, né? Ele pegou meu WhatsApp, eu peguei o WhatsApp dele. A gente era amigo, se tornou amigo, né? Aí ele dava conselho a mim, ele mandava vídeo e louvor da Bíblia. Aí teve uma vez que eu convidei ele para ir lá para a minha igreja dos bairros normal, dos bairros. Aí ele foi, né? Ele disse que gostou quando eu coloquei o álcool na mão dele, né? A continuação, pessoal. Ele disse que gostou quando eu coloquei o álcool na mão dele, né? Que eu fiquei recebendo as pessoas lá na porta da igreja pequena. Você se agradou do que eu falei no primeiro vídeo. Aí eu coloquei o álcool na mão dele. Aí ele perguntou ao tio dele, né? Quem é essa menina que colocou o álcool? O senhor conhece? Dizendo para o tio dele, mas sabendo que o tio dele não sabia que ele já me conhecia, sabe? Lá na igreja. Que ele me dava conselho direto. Pra mim não querer os outros rapazes, né? Que só queria enganar as pessoas, né? Aí pronto, pessoal. Aí nós virou amigos, foi. Nós ficava se ligando. Ele ligava pra mim e mandava mensagem direto. Mas antes disso tudo, pessoal, ele ficava olhando pra mim lá na cadeira dos jovens da central da igreja. E eu ficava olhando pra ele, né? Só que ele disse que tava gostando de mim, também eu gostava dele. E ele nem sabia e eu orava por ele, né? Eu orava por ele, né? Aí depois, né, começamos a conversar, né? Depois da amizade, né? Começamos a conversar. Aí nós oramos pelo nosso relacionamento. E Deus confirmou desde o início, né? Desde o início do relacionamento, né? Aí eu vou falar. Aí o inimigo se levantou, usou a própria minha família para não querer que eu se casasse com ele. Peraí, tem a outra parte. A continuação, pessoal. Aí a minha família, algumas das minhas irmãs, né? Disse assim, não dá certo, ela é muito nova. Na época, quando eu me casei, eu tinha 19 anos, né? Já era de maior. Já sabia o que eu queria da vida, né? Aí ficou relembrando coisas do meu passado, sabe? Mas, tipo assim, não é coisa ruim, tá? Tá entendendo? Porque ele foi meu primeiro namorado, né? Aí, pessoal, aí ficou inventando, porque elas me juraram. Elas disseram assim, minhas irmãs, parece que é inveja, não sei o que é. Disse, quando você namorar um dia, ou algum homem da igreja vier atrás de você aqui, eu vou falar mal de você só pra você não se casar. Elas queriam que eu ficasse na casa da minha mãe por toda a vida. Esperem que eu falo o resto. Aí ele foi lá em casa, quando eu completei 19 anos, ele foi lá em casa, né? Ele pediu eu em namoro a minha mãe pelo celular, minha mãe deixou, e pediu eu pessoalmente. Aí as minhas irmãs, minha família começou a dizer, não caso com essa doida não, isso é doida, que não sei o que, é assim, assim, assado. Isso me machucou muito, porque é minha própria irmã, né, meu sangue, né, fazendo isso comigo, pessoal. Apoio, eu não tenho um coração igual a elas, não. Se fosse eu falava muito bem da minha irmã para algum homem que vai chegar na vida da minha irmã, né? Um exemplo, né? Apoio foi, pessoal, falaram mal de mim, só pra mim não casar com ele. Mas ele foi um homem de Deus, ele não deu ouvido e acreditou em mim. Maurício, aí, Lloyd, vai lá em casa, mas as minhas irmãs vão falar mal de mim pra você, e é tudo mentira. E ele não acreditou.
ele não acreditou por causa que eu tinha dito antes, né? Então, aí pronto. Aí nós se conversava pelo WhatsApp e pelo Instagram, sabe, pessoal? E o Facebook. Aí depois ele ficou só com o WhatsApp. Aí a gente começou a namorar, né? Não, a gente começou a orar. Aí depois começamos. Ele pediu para namorar comigo na revirada do ano, em 2022. Ele pediu para namorar comigo, minha mãe deixou. E minhas irmãs ficou falando. Não era para me casar, que eu era muito nova. Eu digo, quem manda na minha vida é eu e eu vou se casar. Eu não tô decidida. Aí, continuando, né? Ele pediu para namorar comigo pelo celular, minha mãe deixou. Aí depois ele foi pessoalmente. Antes de acabar o ano, né, pessoal? O inimigo usou a própria família pra querer que ele não namorasse comigo. E ainda bem que ele foi um homem, como é que se diz? Que eu posso dizer, meu Deus? Ele foi um homem até o fim, né? Porque se fosse outro, tinha dado ouvido o que a família tava dizendo, né, pessoal? Minha filha, tem alguns das minhas irmãs que não queriam eu feliz. Por elas, eu tava na casa da minha mãe ainda, escutando várias coisas, dizendo as coisas comigo e me humilhando, né? Foi isso, pessoal. Aí eu vou contar a outras partes. Quando a gente começou, assim, quando nós estávamos namorando, né? Aí, pessoal, aí quando nós estávamos namorando, né? Você sabe que faz até vergonha de dizer, mas vou dizer. Tem mulher que tem muito fluxo, né? Aí alguns dias, porque assim, minhas irmãs sabem que meus fluxos menstrual vem muito. Aí, pessoal, elas tinham pensado, e algum povo da igreja tinha pensado que ele tinha mexido comigo. Mas não, pessoal. Elas sabiam que eu desde de mocinha eu menstruo muito, né? Aí tinha inventado falso de eu e dele, dizendo que ele tinha me pegado antes de casar na igreja e não se viu. Mas não, pessoal. Jesus sabe, eu e ele estamos com a consciência limpa, né? Que não fez isso. Nós só fez relação depois do casamento, né, pessoal? Porque as pessoas falam demais. Vai ficar um pouco longo, pessoal, morro dizer. As pessoas tinham pensado que ele tinha mexido, bolido comigo antes do casamento, mas foi não, pessoal. Aí pronto, eu não tenho experiência de tomar remédio anticoncepcional, né? Aí depois do casamento, eu pensei que eu não ia engravidar, né? Aí eu peguei sem experiência, muito nova, 19 anos, né? Eu pensei que se eu não tomasse, eu não ia engravidar logo, né? Mas mesmo assim eu engravidei, pessoal. Eu engravidei, aí o povo da igreja e minhas irmãs, minha família, pensou que ele tinha me embuchado antes de se casar. As pessoas julgam demais, né, pessoal? É cada coisa, viu? E resolver de outra maneira, mas graças a Deus, né? Nós deixamos e entregamos nas mãos de Deus. Foi isso a nossa história. E é isso. Aí ele foi lá em casa, quando eu completei 19 anos, ele foi lá em casa, né? Ele pediu eu em namoro a minha mãe pelo celular, minha mãe deixou. E pediu eu pessoalmente. Aí a minhas irmãs, minha família começou a dizer, não casa com essa doida não, isso é doida, que não sei o que. É assim, assim, assado. Isso me machucou muito, porque é minha própria irmã, né? Meu sangue, né? Fazendo isso comigo, pessoal. Apoio, eu não tenho um coração igual a elas, não. Se fosse eu falava muito bem da minha irmã para algum homem que vai chegar na vida da minha irmã, né? Um exemplo, né? Apoio foi, pessoal. Falaram mal de mim, só pra mim não casar com ele. Mas ele foi um homem de Deus, ele não deu ouvido e acreditou em mim. Maurício, aí, tu vai lá em casa, mas as minhas irmãs vão falar mal de mim pra você, e é tudo mentira. E ele não acreditou.